O silêncio que não é paz, mas afastamento. Há silêncios que confortam e há silêncios que ferem. O primeiro é como um abraço invisível. Você sente a presença mesmo sem palavras. O segundo é um muro, erguido aos poucos, onde antes havia uma ponte. Quando ele começa a se calar, não porque está em paz, mas porque já não sabe ou não quer compartilhar o que sente, o silêncio deixa de ser descanso e passa a ser distância. Carl Jung dizia que a alma fala em símbolos e o silêncio é um dos mais poderosos deles. Mas nem todo silêncio é sinal de harmonia. Às vezes, é o grito abafado de quem já está se afastando por dentro. E se você não percebe, acaba se acostumando com essa ausência como se fosse algo natural. É nesse ponto que o amor começa a se tornar invisível. Não porque deixou de existir, mas porque já não encontra espaço para se expressar. 2. Respostas curtas que escondem um coração distante. No início, as conversas fluíam como rios, sem esforço, mas de repente, tudo se resume a ok, tá, pois é. Não é só economia de palavras, é economia de presença. Respostas curtas são como portas fechadas. Você bate, mas ninguém abre. Elas dizem muito mais do que parecem. Falam de desinteresse, de um afastamento que não quer ser explicado. Quando alguém começa a responder pouco, é porque por dentro já está se afastando muito. 3. O olhar que já não encontra o seu. O amor tem um idioma que começa no olhar. É nele que mora a verdade, mesmo quando as palavras mentem. Se antes ele te olhava como quem contempla um lar, e agora os olhos se perdem no vazio ou se desviam, algo se quebrou. Não se trata apenas de timidez ou distração, mas de uma conexão que está se desfazendo. O olhar é a bússola da alma, e quando ele deixa de te encontrar, a direção mudou. 4. O toque que perdeu a intenção. Há toques que dizem estou aqui, sem som algum. Mas quando o toque se torna mecânico, sem calor, sem aquela delicadeza que guarda carinho, é sinal de que algo se perdeu. O toque é mais do que pele na pele. É presença, é cuidado. Quando ele já não transmite nada, é porque a alma que o guiava já se afastou. 5. A ausência nos pequenos gestos. O amor vive nos detalhes. No café que ele prepara sem pedir, na mensagem só para saber se você chegou bem, no cobertor puxado sobre você à noite. Quando esses gestos desaparecem, não é apenas rotina, é a intimidade que está se esvaziando. Pequenos gestos são as raízes da relação. Quando cortados, a árvore começa a secar. 6. Quando ele está presente no corpo, mas não na alma, ele está sentado ao seu lado, mas parece longe. Está no mesmo ambiente, mas a mente vagueia por outros lugares.
A presença física não significa conexão emocional. Jung dizia que há encontros de corpos sem encontros de almas. Quando isso se torna frequente, é um sinal silencioso de que ele já não está inteiro ali. 7. O riso que já não nasce com você. O riso é o reflexo mais puro da cumplicidade. Quando as piadas que antes faziam vocês chorarem de tanto rir, agora não arrancam sequer um sorriso verdadeiro, algo mudou. Não é que o humor tenha acabado, mas a sintonia foi perdida. E sem sintonia, até o riso fica preso. 8. A pressa em encerrar conversas profundas. Antes, falar sobre sentimentos era um refúgio. Agora, ele corta o assunto, muda de tema, olha o celular. A profundidade exige vulnerabilidade e quem está se afastando evita se expor. A pressa em encerrar conversas não é sobre cansaço, é sobre não querer abrir as portas que revelam a distância. 9. O cansaço como desculpa para evitar conexão. Todos se cansam, mas existe um cansaço que é real e outro que é muro. Quando estou cansado, vira resposta para tudo, para não conversar, para não sair, para não estar. Talvez não seja apenas sobre energia física. É um cansaço emocional usado como proteção contra a intimidade. 10. A troca de confidências por distrações. Onde antes havia histórias, segredos e sonhos compartilhados, agora há apenas o celular, a TV, o trabalho. As distrações ocupam o espaço da conexão. Quando alguém deixa de confiar seus pensamentos e passa a se esconder atrás de ocupações, a relação perde profundidade e se mantém apenas na superfície. 11. O distanciamento que começa nas palavras. As palavras carregam afeto. Quando ele começa a falar menos, ou de forma mais fria, é como se retirasse tijolo por tijolo da ponte entre vocês. O distanciamento raramente começa com grandes gestos. Ele se infiltra nas entrelinhas do que é dito e, principalmente, do que deixa de ser dito. 12. A mudança sutil na linguagem corporal. O corpo fala antes da boca. Cruza os braços quando antes te acolhia, mantém distância quando antes buscava aproximação. Essa mudança quase imperceptível na postura e nos gestos revela que algo se afastou por dentro. Jung dizia que o inconsciente se manifesta no corpo, e aqui ele grita. 13. Quando suas vitórias já não despertam nele entusiasmo, antes ele celebrava suas conquistas como se fossem dele. Agora, reage com indiferença ou apenas um parabéns vazio. Isso não é apenas falta de empolgação, é falta de conexão. Quem ama de verdade vibra com a sua felicidade. Quando isso morre, parte do vínculo morre junto. 14. A falta de curiosidade sobre o seu mundo interior. O interesse por quem você é vai muito além do que você faz. É sobre querer saber como você se sente, o que sonha, o que teme.
Quando ele já não pergunta, não insiste, não quer entrar no seu mundo, está dizendo silenciosamente: não quero mais estar tão perto assim. 15. O esquecimento dos detalhes que antes ele valorizava, as pequenas coisas que antes ele lembrava, sua cor favorita, o jeito que gosta do café, o livro que queria ler, agora passam despercebidas. Não é apenas esquecimento, é desatenção. E desatenção é uma das primeiras flores do jardim do afastamento. Quando os detalhes desaparecem, é sinal de que o cuidado está se perdendo.